Dizem que nada dói tanto quanto a família, mas nada te prepara para o momento em que seu próprio pai grita na mesa de jantar. Você e seu filho são apenas uns aproveitadores. Tudo isso enquanto ele mora na casa que você pagou. Minha mãe não me defendeu. Ela apenas sorriu, como se tivesse esperado anos para me ver sendo colocado no meu lugar. Meu filho de 12 anos estava no andar de cima, com medo demais para se juntar a nós, provavelmente ouvindo cada palavra. Eu encarei meus pais, seus pratos cheios de comida da minha cozinha, e percebi que finalmente não havia mais espaço para engolir a traição deles. Eu não gritei, não implorei. Olhei meu pai diretamente nos olhos e disse: "Vocês têm 20 horas aí, isso um tinho e 4 horas para sair." A sala ficou em silêncio. Minhas mãos estavam firmes, mas por dentro eu estava exausto. Cansado de ser o último recurso da família. Cansado de pagar pelos erros deles. Cansado de fingir que apenas o sangue nos tornava uma família. Naquela noite, tudo mudou. Se você já teve que escolher entre a sua própria paz e as pessoas que deveriam ter te protegido, você vai entender o porquê. Antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, vou te contar tudo. Se esta história significa algo para você, ou se você já se sentiu invisível na sua própria família, não se esqueça de se inscrever. Isso ajuda mais pessoas a ouvirem essas histórias e significa o mundo para mim. Meu nome é Caio Mendes, e esta é a história de como escolhi minha própria liberdade. Tudo começou com uma ligação que eu nunca quis atender. O escritório era uma caixa de vidro no alto do centro de São Paulo. Toda luz do sol filtrada e o zumbido baixo do ar-condicionado, com as telas refletindo o horizonte da cidade. A reunião se estendeu. Eu já estava mentalmente saindo pela porta quando meu celular acendeu com o nome mãe. Uma parte de mim ainda espera uma ligação carinhosa, mesmo agora, mas a voz dela já estava no limite. Tensa, trêmula, ensaiada, de um jeito que só minha mãe conseguia. Ela foi direto ao ponto. Seu pai precisa de uma cirurgia no coração, Caio. Disseram que ele pode morrer se não fizer. A casa? Bem, a situação não está boa. Estamos com R$ 1,5 milhão atrasados e o banco está ameaçando tomar o imóvel. A voz dela baixou, quase um sussurro. Você pode ajudar? Vi meu próprio reflexo na janela. 30 anos, supostamente bem-sucedido, e eu ainda me sentia com 15. Eu disse a ela para vir jantar no dia seguinte. Trazer o pai, trazer o Lucas. Vamos conversar. Todos nós. Desliguei o telefone e expirei, sentindo o nó familiar no meu estômago apertar. O escritório se esvaziou ao meu redor. Mandei uma mensagem para o Arthur, meu filho, minha âncora, dizendo que chegaria tarde e para ele terminar o dever de ciências antes que a Helena trouxesse o jantar. Então, fui para a Rua Augusta, para o café onde a Teresa e eu sempre nos encontrávamos quando a vida parecia uma prova. Ela já estava no nosso lugar, girando um lápis entre os dedos, os olhos atentos acima de um expresso fumegante. Eu contei tudo, a cirurgia, a dívida, a execução da hipoteca, o fato de que eu não confiava em nada daquilo. Eles querem dinheiro, mas sem números, sem papelada, apenas ajuda. Teresa não hesitou. Regras básicas, ela disse. Sem esmolas, sem dinheiro vivo. Peça os extratos, as contas do hospital, a carta do banco e grave a conversa. Em São Paulo, a gravação unilateral é permitida. Se isso der errado,
Você precisa de proteção. Ela sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Eles não podem te culpar para roubar o seu futuro. Não de novo. Quando cheguei em casa, Arthur estava na mesa, curvado sobre um caderno espiral, os olhos alternando entre os diagramas de Marte no livro e o relógio do micro-ondas. Eu baguncei o cabelo dele, tentei esconder a tensão na minha voz e disse que o jantar de amanhã seria só para adultos e que ele ficaria com a Helena. Sem discussões, Arthur. Promete. Ele revirou os olhos, mas concordou, acostumado com esses planos de última hora. No andar de cima, redigi um e-mail para a Marina, minha advogada imobiliária, com o assunto possível recuperação de imóvel ou venda direta, só para o caso de precisar agir rápido. Havia uma espécie de segurança na preparação, em transformar emoção em logística. Na cozinha, arrumei 4 pratos, talheres alinhados, guardanapos dobrados com precisão. A mesa estava impecável, exceto por um pequeno post-it que deslizei sob a borda da mesa. 1. Documentação. 2. Sem ataques ao meu filho. 3. Sem dinheiro vivo. 4. Eu encerro a reunião, se necessário. Um talismã. Minha linha de defesa. Quando a casa ficou em silêncio, peguei na gaveta a carta da USP que eu guardava desde os 18 anos. O papel estava macio agora, as bordas gastas, meu nome, a aprovação, cheia de uma esperança que eu mal reconhecia. Pressionei o polegar na assinatura, pensando em todas as maneiras como a família pode pegar seus sonhos e transformá-los em algo afiado. Desta vez, prometi a mim mesmo. Eu controlaria a história. Desta vez, ninguém me faria de vilão por proteger o que eu amo. Às vezes, um único verão pode pegar tudo o que você acha que sabe sobre família e transformar em cinzas. Eu tinha 18 anos. Morávamos numa casa de bairro na zona leste de São Paulo, com a varanda da frente rangendo sob o peso de muitas estações. A jabuticabeira no quintal oferecia mais sombra do que conforto. A sala sempre cheirava a poeira e canela. Naquela tarde, a luz do sol entrava em um ângulo duro, iluminando meu pai em sua poltrona puída. Um homem com um plano para todos, menos para si mesmo. Minha mãe pairava perto da janela, o olhar fixo em qualquer lugar, menos em mim. Havia um envelope na mesa. O testamento do meu avô, ou o que restou dele. Minha carta de aprovação da USP estava fresca na minha mão, o coração batendo com a esperança de finalmente começar a vida que eu havia escolhido. Eu deveria usar os R$ 500.000 que o vovô me deixou para a faculdade, um quarto na moradia estudantil, a chance de ser algo mais do que apenas mais um Mendes preso em um ciclo de quase. Em vez disso, eles convocaram uma reunião de família. Meu pai explicou. É uma oportunidade única na vida, Caio. As startups de tecnologia estão bombando. Podemos investir o seu dinheiro, mas para todos nós. A voz da minha mãe era suave, mas irremovível. O Lucas tem visão, Caio. Ele vai fazer dar certo. Você sempre pode pegar um empréstimo para a faculdade. Nós te pagaremos de volta. Lembro-me da forma das minhas próprias palavras. Hesitação, descrença, súplica. E o meu futuro? E se falhar? Meu pai mal levantou o olhar. Às vezes, você tem que colocar a família em primeiro lugar. É assim que sobrevivemos. Eu não venci. Ninguém nunca estava do meu lado quando o Lucas estava na jogada. No final, assinei um vale escrito à mão. Sem termos, sem proteção, apenas uma promessa que não significava nada assim que o dinheiro saiu da minha conta. Em um ano, a startup estava morta. Não houve pagamentos, nem desculpas, nem mais conversas sobre faculdade. Naquela altura, eu já trabalhava à noite em uma cafeteria, dormindo no chão do apartamento de um amigo.
Cada mensagem de voz de casa ficava sem resposta. A última vez que estive naquela varanda, as tábuas rangeram sob meus pés, os galhos da jabuticabeira pesados, com o tipo de arrependimento que só a família pode plantar. Eu carreguei tudo isso para a vida adulta. A vergonha, a raiva, a promessa que fiz a mim mesmo de nunca mais deixar ninguém usar minha lealdade como moeda de troca. Consegui um emprego. Encontrei um apartamento. Construí uma vida, tijolo por tijolo, enquanto eles fingiam não ver. Eu me tornei o prático, o plano B, a pessoa que todos ligavam quando as coisas davam errado, mas nunca quando davam certo. Lucas era o visionário, o filho de ouro, o herói em todas as histórias que contavam no Natal. Eu era a nota de rodapé, o jogador utilitário, o bode expiatório para cada aposta ruim e cada coração partido. E eu aceitei isso por mais tempo do que gosto de admitir. Anos depois, organizando antigos e-mails para limpar meus contatos antes do Arthur começar a escola, me deparei com algo que nunca tinha visto. Uma troca de mensagens entre meus pais e o advogado do espólio do meu avô. Acontece que o dinheiro nunca veio direto para mim. Foi para uma conta de custódia para a educação de Caio, sob o controle dos meus pais, não meu. O advogado pediu recibos. Minha mãe respondeu que o futuro de Caio não está na faculdade. Ele vai ajudar a família um dia. Não era um crime, não exatamente, mas foi uma traição, uma distorção das intenções do meu avô. E de repente, tudo fez um sentido mais agudo. Então, agora, com meu próprio filho no andar de cima, seus sonhos ainda sendo seus, eu encaro a carta da USP, o antigo vale, o cheiro de mofo de madeira, que nunca vou esquecer. E eu traço meus limites um pouco mais apertados. Eu sei que a papelada está por aí, a prova de que nunca me foi realmente dada uma escolha. E sei que desta vez não vou deixar a história se repetir. Desta vez, se minha família quiser ajuda, eles terão que aceitar meus termos, ou nada feito. Construir uma nova vida não é apenas sobre trabalho. É sobre sobreviver à sombra da sua própria família. Comecei em um estúdio, não muito longe do campus da USP, com um colchão no chão, macarrão instantâneo na despensa, meu calendário lotado de turnos e trabalhos. Havia noites em que a única coisa que me mantinha acordado era o zumbido distante da Vila Madalena, o chiado da máquina de expresso durante meus turnos da madrugada, e a sensação de que eu era um fantasma movendo-se entre os sonhos de outras pessoas. Minhas manhãs começavam com mesas grudentas e doces velhos. Eu empilhava livros de programação e algoritmos ao lado de blocos de pedidos, virando a cabeça para a voz que às vezes me dizia que era inútil. Mas eu continuei. Era a única saída. Me formei como o melhor da minha turma. Consegui uma vaga em uma empresa de tecnologia que acreditava mais em grandes apostas do que em laços de sangue. Mergulhei de cabeça, cafés para essa equipe e lançamentos de produtos. 1 ano se tornou 2, depois 5. Conheci o Felipe em um hackathon noturno, todo espirituoso e de olhos brilhantes. E por um tempo, pensei que construir algo juntos significava que eu finalmente teria um lar que não fosse emprestado ou condicional. Casamos rápido, compramos alianças baratas e comemoramos com amigos comendo pizza de delivery no nosso primeiro apartamento, um lugar apertado, com uma janela grande, o suficiente para ver as tempestades chegarem sobre o Parque Ibirapuera. Então veio o Arthur. Lembro-me de segurá-lo no hospital, enrolado e pequeno, seu aperto no meu dedo mais forte do que qualquer voto que eu já havia feito. Foi a primeira vez na minha vida que eu quis prometer o mundo a alguém e realmente sentir isso. Mas famílias não são contos de fadas. 3 anos depois, o telefone do Felipe vibrava com muita frequência. As noites fora deixaram de ser sobre trabalho, e eu encontrei as mensagens que ninguém quer ver. Quando confrontei, ele não negou. Apenas pediu perdão. Eu lhe dei meu silêncio. Em troca. Nossa separação foi rápida, a papelada tranquila,
e estabelecemos as regras. Ele pagaria a pensão, veria o Arthur nas férias escolares, sem brigas na frente do nosso filho. Eu empacotei todos os vestígios do nosso casamento, exceto as fotos de bebê do Arthur, e coloquei em uma caixa de armazenamento no fundo do meu novo armário. A Teresa esteve lá em tudo isso. Ela tinha um jeito de fazer a lógica parecer amor. E as planilhas, portos seguros. Você é o produto agora, ela disse uma vez, sorrindo, enquanto me ajudava ali a traçar um plano de 5 anos. Entrada para uma casa, fundo para a faculdade do Arthur. Limites que ninguém poderia cruzar. Ela nos encontrou um apartamento de 3 quartos em Pinheiros, grande o suficiente para livros, legos e festas do pijama. O tipo de lugar com uma piscina nos fundos, onde a luz da tarde se espalhava pelo chão da cozinha e tudo parecia possível. Na nossa primeira noite lá, Arthur e eu fizemos pizza, a favorita dele, com queijo demais e quase sem verdura, e comemos na varanda enquanto a cidade zumbia ao nosso redor. Tornou-se nosso ritual. Noite de pizza só para nós dois, um pequeno santuário contra as tempestades que estivessem se formando. Mas as tempestades sempre voltam. Quando o Arthur já tinha idade para perguntar por que seus avós nunca o visitavam, as ligações começaram de novo. Primeiro, foram 10 mil reais por uma conta de luz atrasada, depois 25 por consertos de carro, depois 50 por mais uma oportunidade do Lucas, uma entrada para uma startup de realidade aumentada que parecia tão vaga quanto todas as anteriores. Eu transferi o dinheiro algumas vezes, sempre com o mesmo discurso de que seria a última vez, mas nunca era. Cada mensagem de voz era um novo pedido envolto em nostalgia, um eco da infância. Nós nos sacrificamos por você, Caio. Você não pode ajudar? A culpa me consumia. Parei de atender, comecei a salvar as mensagens em uma pasta chamada Limites. A Teresa notou o peso nos meus olhos antes de qualquer um. Você não pode sangrar por pessoas que te deixariam esgotar, ela avisou. Família não significa acesso, significa respeito. Eu ouvi. Elaborei um novo conjunto de regras. Sem dinheiro, sem contrato, sem favores, sem papelada. E o Arthur, ele nunca estaria na sala quando essas conversas acontecessem. Mantive todos os pedidos por e-mail, cada resposta curta, cada limite claro. Quanto mais eu construía, mais eu percebia o que tinha a perder. Noites de pizza e torres de Lego. Extratos do fundo para ir à faculdade guardados atrás dos filtros de café. O quarto do Arthur, todo com foguetes de brinquedo, pôsteres de Marte e um telescópio apontado para o céu. Escondi a única foto do papai e eu no antigo gramado. Eu sorrindo, ele no meio de um grito. No fundo de uma gaveta, o vidro frio contra minha palma, quando eu precisava me lembrar por que não podia voltar atrás. Eu devia ao meu filho proteger o que eu havia conquistado com tanto esforço. Eu devia a mim mesmo nunca mais ser uma garantia. Então, a Teresa me ligou uma noite, a voz urgente. Ela estava verificando o crédito dos meus pais, se preparando para qualquer emergência que pudesse surgir, e encontrou algo que fez meu estômago gelar. Os 1,5 milhão de reais que eles deviam não eram apenas por contas médicas ou uma casa em dificuldades. 2 anos atrás, eles fizeram uma hipoteca com refinanciamento, usando a única coisa que restava, a casa na Zona Leste, para injetar mais dinheiro em um dos novos empreendimentos do Lucas. A história da minha mãe sobre salvar a vida do papai era apenas metade da verdade. O resto era apenas mais uma aposta, mais uma jogada de dados com o futuro de outra pessoa como aposta. Senti a raiva antiga subir, afiada e fria. Percebi que se eles podiam arriscar tudo de novo, sabendo o que me custou da última vez, não havia garantia de que não arrastariam o Arthur ou a mim para a próxima crise. Eu olhei para os e-mails, os números, as mentiras.
Se o jantar de amanhã se transformasse em mais uma encenação, mais uma viagem de culpa, eu precisaria de mais do que determinação. Eu precisaria de provas. Precisaria de uma saída que não deixasse eu e o Arthur sangrando na rua. Na noite do jantar, arrumei a mesa com a precisão de um cirurgião. 4 pratos, 4 jogos de talheres, copos de água brilhando sob as luzes pendentes, cada guardanapo dobrado de forma quadrada e firme. Olhei através das portas de vidro para a superfície da piscina, parada como um segredo. Arthur estava na casa ao lado, com a Helena. Minhas instruções foram claras. Fique lá até eu ligar. Não importa o que aconteça. Verifiquei a hora, o coração batendo a cada minuto, mais perto do confronto. Eles chegaram todos de uma vez, como atores chamados para o palco. Lúcia entrou primeiro, com os braços cheios de um churrasco caseiro. O sorriso dela era largo demais, a voz doce demais. Cássio entrou atrás, parecendo menor do que eu me lembrava, mas o aço em seus olhos era familiar. Lucas chegou atrasado, as chaves balançando, o celular colado na mão, vibrando com uma energia inquieta e a sugestão de um novo negócio em seus lábios. Nós nos sentamos, a sala pesada, com tudo o que não foi dito. Lúcia tentou começar com nostalgia, lembrando aniversários, vizinhos antigos, sua receita de maionese, mas o ar nunca se suavizou. Deixei-a falar, depois pedi a papelada, as contas, as cartas do banco, a prova da cirurgia, qualquer coisa para tornar o pedido deles real. Ela vacilou. Cássio deu de ombros, os olhos inquietos. Não havia nada, apenas a palavra deles e um apelo familiar por confiança. Lucas continuou de onde ela parou, apresentando seu novo projeto com toda a arrogância de quem nunca teve que limpar a própria bagunça. Isso vai mudar o mundo, Caio. Só preciso de uma pequena ajuda para decolar. Você é da área de tecnologia, você entende. Eu não respondi. O silêncio aguçou a tensão até que Cássio não aguentou mais. Você ganha 800 mil por ano, Caio. Como pode ficar aí sentado e ver sua família se afogar? Sua voz falhou. O antigo comando se foi, mas a expectativa ainda era densa. Lúcia acrescentou. Seu filho também é um Mendes. Você não quer que ele tenha uma família, que saiba de onde veio? Senti minhas mãos firmes na madeira. Contei a eles sobre o dinheiro aos 18 anos. A promessa, o vale. Ninguém honrou. O sonho que enterrei para manter a pia esperança de vocês viva, eu disse. Não. Eu não vou pagar a dívida. Não vou hipotecar o futuro do meu filho para cobrir os erros de vocês. Eu já paguei mais do que a minha parte. Eu disse a eles, com calma e clareza, que eles tinham 24 horas para sair da minha casa. As palavras pairaram entre nós, brilhantes e finais. O rosto de Lucas se contorceu em descrença. Você está se fazendo de vítima agora. Você teve sorte, só isso. Alguns de nós têm visões, outros apenas sobrevivem. Ele estava mais alto agora, a voz subindo a cada frase. A máscara de Lúcia caiu, seus olhos duros e brilhantes. Depois de tudo o que fizemos por você, você nos expulsaria? Como pode ser tão frio? Cássio bateu a mão na mesa, os talheres chacoalharam, os olhos ardendo com a vergonha de um homem cujo poder finalmente se fora. Por dentro, eu estava tremendo, mas mantive minha posição. Olhei para a cadeira vazia, onde Arthur estaria sentado, um lembrete do porquê eu não podia ceder. Deixei a raiva deles me atingir. Deixei cada acusação pousar sem defesa. Por anos, carreguei a decepção deles como um distintivo, mas esta noite eu a deixei de lado. Observei enquanto Lucas, frustrado, deixou escapar que foi ele quem assinou a maior parte da dívida, que mamãe e papai apenas o apoiaram. Ele disse isso rápido, sem perceber o que havia entregado.
e eu vi o rosto de Lúcia empalidecer. Então, como se ensaiado, Lúcia começou a chorar, a voz aguda e trêmula. Ela ameaçou colocar tudo online, contar a versão deles da história para que o mundo me visse como o filho sem coração. Você quer que seus colegas de trabalho, seus vizinhos, os amigos do Arthur saibam o que você fez? Quer ser o motivo pelo qual esta família desmorona? Ela insinuou que envolveria o Arthur, o tornaria o centro de uma história que ele nunca escolheu. Essa foi a gota d'água. Eu disse a eles novamente: 24 horas. Depois disso, eu faria o que tivesse que fazer para proteger meu filho e a vida que construí. O jantar terminou em silêncio. Eles pegaram suas coisas, as bocas cerradas, os olhos vidrados. Eu tirei os pratos, lavei a louça e observei o relógio contar as horas para a minha própria liberdade. No silêncio, senti a velha vergonha me pressionar, o medo de ser ingrato, sem amor, tudo o que eles me acusaram de ser. Mas quando olhei para o lugar vazio de Arthur, lembrei por quem eu estava lutando e soube que tinha feito a sua escolha certa. A casa parecia ao mesmo tempo mais vazia e mais um lar do que nunca. As consequências não esperaram. Na manhã seguinte, no escritório, antes mesmo do meu segundo café esfriar, meu celular não parava de vibrar. Um colega de trabalho olhou, sem graça e curioso, enquanto eu rolava as notificações. Lá estava minha mãe, Lúcia, em modo de teatro total, chorando para o TikTok. No vídeo, ela chorava por causa do filho dela, o gerente de tecnologia bem-sucedido que abandonou os pais na hora da necessidade. Ela até mostrou fotos minhas com o Arthur, nós dois sorrindo em frente à nossa casa em Pinheiros, como prova de que eu havia escolhido dinheiro em vez de sangue. As hashtags eram tão brutais quanto os comentários. Filho ingrato, traidor, da família, sem coração. Estava se espalhando rápido. Vi a contagem de visualizações subir vertiginosamente. 10 mil, 50 mil, 100 mil e subindo. Não eram mais apenas os seguidores dela. Meu nome estava lá fora, pintado com cores que eu nunca escolhi. Os grupos de pais da escola do Arthur explodiram. Outros pais, pessoas que eu mal conhecia, de repente eram especialistas na minha família. Mário, o treinador de basquete do Arthur, mandou uma mensagem bem intencionada, mas carregada. Se houver algo que eu possa fazer, me avise. O Arthur é um bom garoto. Então veio o e-mail da diretora. Tomamos conhecimento de alguma atenção nas redes sociais envolvendo sua família. Por favor, nos informe se o Arthur precisar de apoio. Senti as paredes se fechando. Eu estava com raiva, furioso com a Lúcia por arrastar o Arthur para o drama dela, apavorado que meu filho fosse pagar o preço por todos os nossos fracassos. Assisti ao vídeo novamente na copa, as luzes fluorescentes zumbindo sobre a minha cabeça. As lágrimas de Lúcia pareciam reais o suficiente, mas eu reconheci a performance. Ela distorceu cada fato, fez minha recusa em pagar a dívida dela parecer uma traição a sangue frio. Ela insinuou sobre o Felipe, meu ex, e nosso divórcio, deixando os espectadores preencherem as lacunas com qualquer versão que me fizesse parecer pior. Ela chamou o Arthur de um menino sem uma família de verdade. Minhas mãos tremeram enquanto eu fechava o aplicativo. A Teresa não perdeu um segundo. Ela me puxou para o canto do nosso café de sempre, o notebook aberto, a voz baixa. Salve tudo. Capturas de tela, links, horários. Isso não é apenas drama familiar, é difamação. Ela me mostrou como bloquear minhas contas, denunciar o vídeo e começar um arquivo para a Marina, minha advogada. Eles querem uma guerra pela sua reputação. Dê a eles papelada em vez disso. A calma prática da Teresa ajudou, mas eu podia sentir o calor dos olhares de todos os outros. A cidade inteira parecia estar assistindo,
esperando que eu desmoronasse. Naquela noite, recebi uma mensagem da Lúcia. Você me forçou a fazer isso. Vou continuar se você não ajudar. Talvez as pessoas precisem saber sobre o Felipe, sobre seu precioso emprego, sobre tudo. Ela queria uma confissão, uma rendição, qualquer coisa para provar que eu ainda estava sob o controle dela. Eu não respondi. Chamei o Arthur para a cozinha, sentei-o e expliquei que algumas pessoas diriam coisas sobre nossa família online que não eram verdade, mas que ele estava seguro e amado. Não importava o que ouvisse na escola. Ele assentiu, um pouco mais velho naquele momento do que qualquer criança de 12 anos deveria ser. No escritório, os colegas começaram a cochichar. Alguns ofereciam falsa simpatia, outros evitavam o contato visual. Meu gerente me chamou, perguntou se estava tudo bem em casa, se havia algo que eles devessem saber. Eu menti e disse que estava tudo sob controle. Enquanto isso, o TikTok continuava se espalhando. 500.000 de visualizações até a noite, as sessões de comentários lotadas de estranhos, debatendo meu valor como filho e pai. Algumas contas anônimas começaram a me marcar, alegando ter provas sobre minha infância, meu divórcio, meu suposto egoísmo. A narrativa fugiu do meu controle. Mais tarde naquela semana, a Teresa ligou com novas informações. Verifique as redes sociais do Lucas. Com certeza, meu irmão havia iniciado sua própria campanha. Vídeos onde ele se fazia de visionário injustiçado, insinuando que eu sempre saboteei suas grandes ideias, que a dívida da família era minha culpa por não investir no nosso futuro. Senti-me mal assistindo, mas isso confirmou o que eu já sabia. Não era apenas sobre dinheiro ou orgulho. Era sobre controle. Eles incendiariam a casa antes de admitir que haviam perdido o controle sobre mim. Então, a Marina ligou, a voz firme, o tipo de calma que só vem de quem tem um plano. Há uma cláusula na hipoteca de 2 anos atrás. Ela disse. Se a dívida não for paga, o banco pode vender para qualquer comprador qualificado, independentemente do consentimento do outro proprietário. Você tem os meios, Caio. Se quiser tirar aquela casa das mãos deles, a hora é agora. Sentei-me à minha mesa, rolando e-mails raivosos e mensagens cruéis, e senti algo mudar. Pela primeira vez em semanas, eu tinha uma opção, uma maneira de terminar isso nos meus termos. Comecei a levantar dados financeiros, ligar para bancos, deixando minha raiva me alimentar. Minha família queria uma guerra. Eu lutaria com papelada, não com dor. Os dias seguintes se transformaram em um ritmo de estratégia legal e autopreservação. Encontrei a Teresa no café novamente. A mesa estava cheia de arquivos e suas notas codificadas por cores. Você precisa agir rápido. Compre a casa antes que eles façam algo desesperado. A Marina está redigindo a papelada. Eu cuido das ligações. Eu assenti, grato, exausto, com raiva. Liguei para o Arthur entre as reuniões, perguntei sobre as faixas, lembrei-o de ignorar o barulho online. Você não é responsável por nada disso, Arthur. Não leia os comentários. Não responda a nenhuma pergunta sobre a família. Ele prometeu, e eu confiei nele. Ele era mais corajoso do que eu jamais fui naquela idade. No escritório da Marina, a papelada se acumulava. Ela explicou cada linha, cada cláusula. O banco, ansioso para se livrar de uma hipoteca inadimplente, estava mais do que disposto a negociar comigo. Assim que for sua, disse Marina, você tem todo o direito de estabelecer os termos. Eles não podem se fazer de vítimas se você for o dono da escritura. Senti alívio e culpa na mesma medida. Tomar a casa parecia ganhar e perder ao mesmo tempo, mas eu tinha que fazer isso, pelo Arthur e por mim.
A venda foi concluída rapidamente. Marina enviou notificações formais para Lúcia, Cássio e Lucas. Eles tinham 24 horas para desocupar ou enfrentar consequências legais. Ela também enviou uma notificação extrajudicial para Lúcia sobre o TikTok, citando difamação e invasão de privacidade. Lucas respondeu, primeiro, furioso, me chamando de traidor em público e privado. Cássio tentou negociar, oferecendo pagamentos parciais, mas eu me mantive firme. Chega de resgates, chega de culpa. A resposta de Lúcia foi outra rodada de vídeos chorosos online, implorando a Cirão e Podeba estranhos para ajudar. 2 pais expulsos de casa por seu filho sem coração. Assisti a todos eles, distante agora, a dor emocional entorpecida pelo volume do barulho. Contratei uma equipe de limpeza para a casa antiga, troquei as fechaduras, preparei para alugá-la. A sensação de controle era inebriante, mas também solitária. Eu me perguntava se o Arthur entenderia um dia, se ele veria que às vezes proteger sua família significa traçar a linha mais dura. Uma tarde, enquanto a equipe limpava o sótão, eles encontraram uma velha caixa de papelão enterrada sob pilhas de enfeites de Natal e ferramentas quebradas. Dentro havia papéis amarelados com o tempo, o testamento original do meu avô, extratos bancários, uma carta escrita à mão endereçada a mim. O testamento deixava explícito: o dinheiro deixado para minha educação nunca deveria passar pelos meus pais. Nunca deveria financiar o sonho de ninguém, a não ser o meu. O vale de todos aqueles anos atrás estava lá também. Um lembrete de que minha perda não havia sido apenas emocional. Adicionei os documentos ao crescente arquivo da Marina, prova de que minha história era mais do que apenas um filho que virou as costas para sua família. Enquanto eu gerenciava a logística, o drama online continuava a queimar. Lucas pressionou Lúcia a escalar, a fazer acusações públicas contra mim, mas Cássio, que estava em silêncio, finalmente recuou. Ele saiu do grupo da família, bloqueou os 2 e parou de atender as ligações deles. Pela primeira vez, não me senti triunfante, apenas cansado. Felipe, meu ex, me surpreendeu com um e-mail. Ele escreveu: se você precisar que eu testemunhe sobre o que seus pais fizeram, vindo até me impedir dinheiro, as coisas que disseram sobre você, eu farei. Você merece que a verdade venha à tona. Agradeci a ele, sem saber se algum dia precisaria usar essa carta. Com 24 horas restantes no aviso de despejo, Lúcia me enviou um último e-mail. Pela primeira vez, ela admitiu que cometeu erros. Culpou Lucas por tê-la desviado, por usá-la como escudo para seus fracassos. Ela perguntou se eu poderia perdoar, se eu poderia encontrar em mim a capacidade de salvar o que restava da nossa família. Li suas palavras, meu coração pesado, mas resoluto. Olhei ao redor da minha nova casa, para o projeto de ciências do Arthur na mesa, para as fotos de nós na geladeira, para o céu azul do Brasil além das janelas. Percebi que eu tinha tudo o que precisava e nada do que estava disposto a abrir mão por causa de velhas feridas. Eu não era mais o filho que devia a ninguém meu silêncio, meu dinheiro ou meu perdão. A lei estava do meu lado e, pela primeira vez na minha vida, meu próprio senso de valor também estava. Enquanto o prazo se esgotava, preparei-me para o que viesse a seguir. Pronto para defender minha nova família, meus limites e a paz que lutei tanto para conquistar. 48 horas depois que comprei a casa e tracei meu limite final, o mundo antigo e o novo se sobrepuseram de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. A casa na Zona Leste estava despojada de seu conforto, agora esvaziada de tudo, exceto caixas e a desordem do arrependimento.
A equipe que contratei percorreu os cômodos, empacotando os restos da minha infância em caixotes, varrendo os últimos discos antigos do meu pai, a coleção de cartões de felicitações da minha mãe, os gadgets de tecnologia falidos do Lucas. Parecia menos como limpar uma casa e mais como desfazer uma tapeçaria que nunca nos aqueceu de verdade. Recebi o e-mail de Lúcia naquela manhã, longo, confuso, suplicante e amargo, tudo ao mesmo tempo. Ela culpava o Lucas, me implorava para reconsiderar, me lembrava de aniversários e dos anos em que ela manteve nossa família unida. Mas terminava com uma lista de tudo o que ela sentia que eu lhe devia, e um pedido de desculpas que não era realmente um pedido de desculpas. Se você pudesse nos salvar mais uma vez, ela escreveu, poderíamos recomeçar. Minhas mãos tremiam com uma mistura de raiva e tristeza. E, no entanto, tudo que eu sentia era vazio. Enquanto a equipe trabalhava, alguém encontrou uma pasta surrada sob uma pilha de extratos bancários e cartas não abertas. Dentro estava o testamento original do meu avô, aquele que dizia tão claramente: o dinheiro era para a minha educação, não para um empreendimento familiar, não para um empréstimo de última hora para o Lucas, não para mais uma aposta na esperança. Havia cartas do banco também. Tudo prova de que cada passo que eu dei para me proteger, para proteger o Arthur, era justificado. Entreguei os documentos para a Marina, sabendo que esta era a peça final que eu precisava para enterrar os velhos fantasmas. Passei as horas seguintes entre a casa e minha própria mente, correndo entre formulários legais e a vida cotidiana. Liguei para o Felipe, encontrei-o em um café neutro e me certifiquei de que estávamos unidos em manter o Arthur fora das consequências. Felipe concordou em testemunhar, se fosse necessário, e prometeu manter o nome do nosso filho longe de mais fofocas. Foi o primeiro ato real de paz em meses. Quando voltei para casa, Arthur estava no sofá, concentrado em um desenho de um foguete indo para Marte. Observei-o por um longo momento, sentindo-me mais leve e mais velho ao mesmo tempo. Lúcia e Lucas voltaram para a casa no final do dia para pegar suas coisas. Não houve discussão, nenhuma última cena emocional. Lúcia mal olhou nos meus olhos. Lucas carregou caixas para uma van alugada, seu rosto uma máscara de frustração e exaustão. Cássio nunca apareceu. Ele havia saído do grupo da família na noite anterior. E eu não tive mais notícias dele. O ato final deste capítulo foi sem palavras. A família que eu passei tanto tempo tentando salvar não queria mais ser salva. Depois que eles saíram, Marina enviou uma confirmação oficial. O caso com a escola foi encerrado. O nome do Arthur foi limpo. Nenhum dano a longo prazo foi feito. A mensagem trouxe um alívio que eu não sabia que ainda precisava. Subi para o quarto do Arthur, encontrei-o dormindo com a cabeça em um livro. O desenho do foguete guardado sob o travesseiro. Pela primeira vez em semanas, me permiti chorar. Mas os finais nunca são simples. Naquela noite, Lúcia postou um último vídeo. Desta vez, não para me atacar, mas para se voltar publicamente a agir contra o Lucas. Ela pediu desculpas por me arrastar para lama, admitiu que cometeu erros e pediu a seus seguidores que reconsiderassem quem era realmente o culpado. A sessão de comentários se transformou em um campo de batalha, pessoas discutindo, culpando, dissecando cada detalhe da família que ela já havia compartilhado. Eu vi os números subirem, vi o colapso privado da minha família se transformar em espetáculo público e percebi o quão pouco eu me importava com a opinião de qualquer pessoa fora das minhas quatro paredes. A Teresa ligou, seu tom cauteloso, mas esperançoso. Um jornalista independente quer ouvir o seu lado, ela disse. Não para caça-cliques, mas para as pessoas que estão passando pela mesma coisa. Eu hesitei. Parte de mim queria deixar tudo para trás, seguir em frente, em silêncio. Outra parte sabia que havia poder na verdade
e que talvez compartilhar a minha ajudaria outra pessoa a traçar sua própria linha. Felipe, sempre imprevisível, mandou uma mensagem tarde da noite. Se você e o Arthur precisarem de um tempo, venham ficar com a gente na Califórnia, por um tempo. O oceano é bom para limpar a cabeça. Eu ri pela primeira vez em muito tempo. Disse a ele que pensaria a respeito. No final do dia, sentei-me na varanda dos fundos da minha casa, o sol do Brasil se pondo atrás das árvores, e me perguntei o que significava finalmente ser livre. Eu venci a luta, mas ao preço de cortar os últimos fios que me conectavam à minha família de sangue. Arthur dormia profundamente no andar de cima, um testemunho de tudo pelo que eu estava lutando. O mundo lá fora podia fofocar e julgar, mas dentro destas paredes estávamos construindo algo novo, uma vida não baseada em obrigação, mas em escolha. Encarei a pergunta mais difícil. Eu manteria a porta da minha vida antiga aberta, mesmo que apenas uma fresta, ou a fecharia para sempre? Eu poderia perdoar? Ou era o suficiente finalmente perdoar a mim mesmo? Contar minha história era sobre cura ou apenas reabrir velhas feridas? Eu ainda não tinha uma resposta. Mas, pela primeira vez, o silêncio parecia paz. A vida encontrou um ritmo suave novamente. O caos desaparecendo, enquanto Arthur e eu nos estabelecíamos em nossos próprios rituais. Pinheiros se tornou nosso refúgio. Fazíamos noite de pizza toda sexta-feira, com queijo extra derretendo em meio a risadas, e maratonas de filmes debaixo de cobertores na sala de estar. A antiga tensão que assombrava cada refeição em família havia desaparecido. Agora, éramos apenas nós dois, inventando novas tradições e deixando as cicatrizes desaparecerem. Nos fins de semana, cavamos um pequeno canteiro no quintal e plantamos uma jabuticabeira juntos. Nossas mãos sujas, nossos espíritos mais leves. Arthur queria verificá-la todas as manhãs, convencido de que brotaria da noite para o dia. Eu disse a ele: árvores e confiança levam tempo para crescer. Havia uma satisfação em construir algo do zero e nos enraizarmos onde escolhemos fincar pé. Uma tarde, levei o Arthur a uma exposição espacial no Catavento Cultural. Vi seu rosto se iluminar enquanto ele aprendia sobre missões a Marte e telescópios grandes o suficiente para ver as bordas das galáxias. Ele corria na frente, recitando fatos para quem quisesse ouvir. Eu fiquei para trás, deixando sua empolgação me contagiar, pensando. É assim que se sente em casa. Não um lugar, mas uma presença, uma promessa de estar presente, repetidamente, para as pessoas que importam. Dirigindo para casa, passei pela antiga casa na Zona Leste. Crianças jogavam basquete no gramado da frente, suas risadas ecoando no crepúsculo. A varanda estava recém-pintada, a jabuticabeira projetando uma nova sombra. Não senti dor, nem raiva, apenas um encerramento. A casa não era mais minha em nenhum sentido que importasse. Cortei todos os laços restantes com Lúcia, Cássio e Lucas. Bloqueei seus números, apaguei-os das minhas redes sociais, mantive um único endereço de e-mail aberto apenas para emergências. Eu não devia nada a eles. Não mais. Minha energia se voltou para o Arthur, a Teresa e as pessoas que se provaram com ações, não com palavras. Teresa e eu elaboramos um novo plano, investindo no futuro do Arthur, retribuindo a São Paulo através de projetos comunitários, criando o tipo de legado que eu antes pensava que apenas o sangue poderia reivindicar. Quando o jornalista ligou, eu disse sim. Contei toda a história, não por vingança, mas para mostrar a outros que eles não estavam sozinhos. Que escolher a liberdade era possível, mesmo que significasse se afastar daqueles que te ensinaram o significado de amor e perda. A entrevista foi crua, honesta, e quando foi publicada, mensagens chegaram de estranhos que se viram em minhas palavras. Foi uma cura, de uma forma que eu não esperava.